Galera, nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês o que eu tô lendo agora, o que eu já li esse ano e o que eu vou ler logo em seguida. Ver que a pessoa se planeja quando ela já sabe quais são os próximos livros que ela vai ler, né? E assim, até agora, esse começo de ano tá sendo muito bom em termos de leitura pra mim. Porque alguns anos anteriores, eu geralmente começava lendo livros mais tranquilos, sabe? Livros que não me impressionavam muito. Mas esse começo de ano eu já comecei lendo, assim, umas pedradas, viu, galera? Eu vou até falar pra vocês que eu fiquei impressionado com algumas leituras, apesar de que elas eu já esperava que fossem boas, mas me surpreenderam muito positivamente. Inclusive, tem até um vídeo que eu já gravei, que são os 4 livros que eu tô mais ansioso pra ler em 2024, eu vou deixar no card pra você assistir, que eu já dei spoiler dos livros que eu ia começar lendo. Mas, como eu falei, não esperava que fossem ser tão bons e também não imaginei que me impactariam tanto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like para saber que você está curtindo o vídeo. E basicamente, eu já separei aqui os livros, né? O primeiro livro que eu terminei... Caraca, bicho, não era pra ter botado todos esses livros um em cima do outro, não. O primeiro livro que eu terminei, eu até fiz um vídeo sobre ele, que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, me surpreendeu muito, galera. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele, claro, né? É um clássico da literatura, então qualquer pessoa que se preze já ouviu falar desse livro, mas ele trouxe uma pegada que eu não imaginava. Eu não imaginava que o Machado de Assis fosse realmente um escritor tão bom quanto ele realmente é. Eu sei que eu subestimei, né? Eu sei que não era pra ter subestimado, mas, pessoal, eu imaginava que eu ia ver um livro assim que, tipo, aqueles livros de literatura que você lê resumo no colégio, e não foi o caso, certo? Realmente, esse livro, ele é sensacional, e eu indico pra você que quer começar na literatura, comece lendo esse livro. Apesar de ser um livro com umas palavras um pouco difíceis, né? Palavras que não são mais tão usadas hoje em dia, quando você entende a mensagem que ele quer passar, que o Machado quer passar nesse livro, você começa a ver a grandeza dessa obra. Então, indico para todo mundo com toda certeza. Aqui continuando, agora entrando um pouco mais na parte de desenvolvimento pessoal, um livro que eu terminei, que eu até também fiz um vídeo sobre, por sinal, é A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli, que é um livro muito bom. Eu sei que se você tem preconceito com o desenvolvimento pessoal, pode ficar um pouco sem querer ler o livro, né? Mas eu indico, sério mesmo, porque tem uns temas bem interessantes, né? Ele fala sobre 100 gatilhos e armadilhas mentais. E eu acho que é um livro que, tipo assim, só tem a agregar. Não tem muito essa parte de coach, na verdade, bem diferente. Ele realmente é bem objetivo e quer meio que deixar a pessoa que tá lendo ele mais inteligente. Então, também, um ótimo livro que eu gostei bastante. Aí, lembrando, todos esses livros que eu falo aqui, eu deixo o meu link de afiliado na descrição, meu link de afiliado da Amazon, para caso você se interesse pelos livros e queira ler eles também. Continuando, né, outro livro que meu último vídeo foi sobre ele, mas não foi falando sobre o livro, né, foi falando sobre o tema dele, que é Memória da Casa dos Mortos, ou Escrita da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Depende da tradução que você for pegar. E, pô, esse livro aqui, se eu não me engano, ele era o segundo que eu tava mais ansioso para ler dos 24, eu era o terceiro, não lembro agora. E, galera, que livraço, viu? Que livraço. O Dostoiévski, ele é incrível, né? Todo mundo que já leu sabe, mas eu fiquei impressionado o quanto ele é realmente profundo nos sentimentos, o quanto ele sabe descrever a sensação que ele estava tendo dentro de um presídio, né? E é algo que eu admiro, assim, bastante nesse autor, sabe? Porque não é fácil você conseguir descrever os seus sentimentos e as suas percepções em palavras, principalmente em forma de narrativa ou de romance, né, que eu acho que era pra ser um pouco a proposta do livro, mas pra mim isso aqui é uma biografia, só mudando o nome dos personagens. Mas é muito difícil você conseguir realmente descrever o que você sente e sua percepção no contexto que você tá em palavras. Principalmente quando esses sentimentos, eles são negativos, que era o caso do Dostoiévski, porque, enfim, ele estava numa prisão, em um ambiente hostil, com muitos criminosos, e estava descrevendo seus sentimentos. Eu não vou falar que é um livro que eu recomendo para todo mundo, sendo bem sincero, porque é um livro bem pesado, não é um livro que você tem uma leitura muito fluida, mas, cara, se você tem interesse em ter a visão de um gênio, que é o Dostoiévski, em uma prisão, e toda a sua percepção desse contexto, todo o seu sentimento, as suas sensações, e como ele enxergava aquele cenário, esse livro aqui, ele é extremamente recomendável. Eu diria que é como se fosse um estudo da psicologia humana, principalmente dessa parte da sombra, né? Essa parte da sombra humana que você vê muito justamente nesses locais. E claro, né, sempre explorando o tema da liberdade, que basicamente é o intuito desse livro, que é justamente o tema do vídeo passado que eu fiz. Vale muito a pena, apesar de que, como eu falei, eu não recomendo para todo mundo. Saiba que é um livro extremamente pesado e é um livro denso. Agora, continuando ainda dos livros que eu já li, né?
o livro mais recente que eu terminei, que é esse daqui, que é Porque Nós Dormimos, do Matt Walker. Eu sei que você já tá julgando o livro pela capa. Ah, um livro de sono, que a pessoa lê um livro de sono. Eu também tava julgando ele pela capa, galera. Quando eu comprei já meio que forçado, porque eu vi muita gente falando bem, né? E aí me gerou uma curiosidade. Por que alguém vai estar falando bem de um livro sobre como dormir? Me gerou uma curiosidade e eu comprei. Mas eu já tava julgando muito o livro pela capa. Só que, pessoal, eu me surpreendi muito. De verdade, eu me surpreendi muito. Não deixa de ser um livro sobre sono, mas é um livro que é necessário, sabe? É um livro que as pessoas deveriam ler, mesmo que forçadamente, porque ele traz a importância de o que é você dormir bem. E não só isso, mas também quais são os benefícios, os malefícios de você não estar dormindo da forma correta. Claro, né? Ele ensina o que é dormir da forma correta, né? Ele dá todas as dicas e tudo que é necessário para você saber, baseado em estudos científicos. E foi uma surpresa para mim porque eu não imaginava o quanto faz diferença você dormir bem e você não dormir bem. Aquele papo daquela pessoa que você conhece, ah, eu durmo 6 horas por dia e tô bem. Isso é mentira, tá? Isso cientificamente já foi comprovado que faz muito mal e que isso é mais uma balela mesmo do que um fato. Então eu sei que algumas pessoas vão ter preconceito aqui com esse livro, não vão querer ler ele, né? Mas, cara, eu indico, sério mesmo. Eu fiquei impressionado, me surpreendeu e foi uma leitura até fácil. Eu imaginava que ia ser uma leitura difícil porque é muito baseado em artigos científicos, em estudos, mas esse autor, ele sabe escrever muito bem, ele sabe te entreter e sabe te gerar uma curiosidade a respeito desse assunto. Então, se você tá querendo ler um livro, assim, bem avulso, sabe, tipo, que você não espera muita coisa, mas que entrega muito, eu indico esse livro aqui. E falando sobre os livros que eu tô lendo agora, certo? O primeiro é esse daqui, que é O Mito do Empreendedor, que também faz parte dos livros que eu tava mais ansioso. É um livro que está me surpreendendo bastante. Né? Como vocês já sabem, eu sou empreendedor, né? Eu trabalho como empresário, sou formado em engenharia de produção, mas eu não exerço, né? Na verdade, eu exerço de certa forma. E, cara, tá me gerando muita conexão esse livro, porque você percebe claramente que o autor, ele sabe do que ele está falando. Ele já viveu isso várias vezes e entende qual é a jornada de um empreendedor. Então, se você é um empreendedor ou conhece alguém que seja, cara, até agora eu tô gostando muito desse livro. Eu acho que eu tô mais ou menos na metade, um pouco perto, e tá sendo uma leitura muito boa para mim, certo? Não só pelo assunto, mas também pela leitura mesmo, a forma que o autor escreve. Né? Conforme você vai lendo, você vai identificando quem sabe escrever bem e quem não sabe. E esse autor aqui, ele sabe escrever muito bem, porque não é fácil você fazer um livro de empreendedorismo. É um livro um pouco difícil de você fazer porque é um conceito muito abstrato, vamos dizer. Algo que as pessoas não entendem até elas viverem na pele. E esse cara aqui, ele tá conseguindo descrever de uma forma muito concreta e muito boa. Uma leitura fluida, né, que você realmente entra no livro e consegue, de fato, entender tudo o que ele está falando, todos os ensinamentos e também se sentir dentro do livro. Então, recomendo bastante aí para quem for empreendedor ou para quem conhece empreendedores também. E agora, o livro que eu tô lendo, né, o último de literatura também, é o Anna Karenina, né, do Lev Tolstói, Anna Karenina, enfim, depende da tradução, né, que também estava na minha lista dos livros que eu mais queria ler em 2024. E, pessoal, realmente não tem muito o que dizer desse livro, esse livro ele é sensacional, vocês podem ver aqui que eu ainda tô no comecinho, página 100 e pouco, eu acho, mas eu comecei essa semana, se eu não me engano. E, galera, essa leitura aqui tá sendo sensacional, sério mesmo. Eu tô no começo, eu já tô gostando bastante. Eu vou ter que ser um pouco chato aí com Dostoiévski, me perdoe Dostoiévski, mas até agora eu tô achando a forma narrativa do Tolstói melhor do que a do Dostoiévski. Não me matem, tá? Aí os fãs de Dostoiévski não me apedrejem, né? Eu gosto muito de Crime e Castigo, é o meu livro favorito, mas eu tenho que admitir que esse daqui tá sendo sensacional, pessoal. Tá me prendendo já, eu tô no começo e já tá me prendendo, e isso não é comum, certo? Não é comum eu ficar preso no livro logo no começo, eu geralmente tenho que me forçar um pouco até chegar na parte boa, e aí sim eu começar a ficar preso e com vontade de ler o livro, mas aqui, pessoal, desde o começo já tá me dando assim um balde de água fria, vários ensinamentos, várias reflexões, já anotei inúmeras passagens do texto, porque tá sendo realmente uma leitura incrível, pessoal. Não vou dizer que é uma surpresa, porque eu já esperava por isso, tanto que tá naquele meu vídeo que eu falei, mas tá sendo uma surpresa talvez pelo fato de que já desde o começo eu já tô sendo entretido pela leitura. Já tá assim me dando vontade de ler o livro, assim, todo dia tô querendo ler ele, tipo, ficando ansioso pra ler mesmo. E é impressionante essa leitura, né, essa literatura russa, de como esses autores, como eles conseguem passar essa natureza humana de uma forma inacreditável, né?
Parece que os caras nasceram realmente para fazer isso. E agora falando de livros que eu vou ler. Livros que eu não falei aqui, mas que já tá na minha lista. Inclusive, vários deles foram vocês que me indicaram, vários deles eu vi em comentários, e por isso que eu já selecionei e botei na minha lista para serem os próximos. O primeiro livro, eu já até botei aqui no meu computador, que é Flores para Algernon. Esse livro vai ser o que eu vou ler logo em seguida de Ana Karenina. Porque eu vi, sei lá, umas 4 pessoas me indicando esse livro nos comentários. Tinha lá 4 pessoas que me indicavam e ainda tinha gente que respondia falando que esse livro era muito bom. Então me gerou uma curiosidade, eu já li a sinopse e eu achei muito interessante, pessoal. Vai ser o próximo livro que eu vou ler sem dúvidas. Assim que terminar o do Tolstói, eu já vou direto ler ele. E também outro livro que vai estar logo em seguida é O Alienista, que é um contozinho curto do Machado de Assis, que também foi uma indicação de um comentário, mas que já tinha me gerado uma certa curiosidade depois que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu resolvi ler ele e não Dom Casmurro ou Quincas Borbas antes, porque é um livro mais curto, e depois de terminar esse tijolo aí da Ana Karenina, eu quero focar um pouco em umas leituras mais curtas. E depois eu volto aí pros tijolões, né, que no caso vai ser o Irmãos Karamazov do Dostoiévski, que provavelmente vai ser o meu segundo desafio literário desse ano. E aí sim, meu amigo, são umas 1000 páginas esse livro, então vai demorar um pouquinho, provavelmente vai ser meu próximo desafio literário. Agora entrando um pouco na parte de desenvolvimento pessoal, nesses livros mais técnicos, eu também vou ler o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que é um livro que eu nunca li, mas é um livro que é bem falado, é um livro bem hypado, e que me gerou certa curiosidade, porque sou uma pessoa que gosta de ler sobre comunicação, eu gosto de estar me desenvolvendo, já falei isso em outros vídeos, por sinal, então é um livro que vai estar no meu foco logo depois de eu terminar aqui o Mito do Empreendedor. E também, depois dele, né, Responsabilidade Extrema, que é outro livro que eu já tô postergando há muito tempo, e que já era para eu ter lido, que eu vi pessoas que eu admiro, né, que eu acompanho, que indicaram esse livro, então eu imagino que seja muito bom também. Aí vocês veem, né, como eu falei no começo do vídeo, tu sabe que a pessoa se planeja quando ela já sabe os próximos 6 livros que ela vai ler, né? Mas pessoal, isso aqui é mais uma estimativa, né? Alguns livros eu realmente já tô decidido que eu vou ler, como aquele primeiro que eu falei, né, Flores para Algernon, mas tem outros que podem mudar, né, obviamente, não é uma coisa certa. Porém, esses livros, eles já me chamaram muita atenção e eu já tava com vontade de ler eles, bem antes também de eu estar lendo esses que eu tô lendo agora. Realmente, já comecei o ano aqui com tudo, né? Vixe, quase que ia cair. Já comecei o ano com tudo aqui, lendo livros muito bons, que me impressionaram. Talvez, assim, de começo de ano de leitura, tá sendo o meu melhor até agora. Livros muito interessantes, que me surpreenderam e que eu indico para todos. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e também pode me indicar outros. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.